Aqui é a professora Cláudia Vasques e nesta última aula do módulo 1 do curso Revit 2018, Viabilidade Técnica e Estudo Preliminar de Projetos de Arquitetura, nós vamos conversar a respeito dos conceitos BIM e suas aplicações no desenvolvimento das etapas de projeto. Trata-se de um assunto bastante extenso, bastante denso. E, portanto, o nosso objetivo neste momento é fazer com que você tenha uma introdução ao mesmo, de forma a fazê-lo compreender como é que vai se dar o trabalho de modelagem do empreendimento proposto, ok? Bom, a questão do BIM, do Building Information Modeling, da modelagem da informação da construção, ela está diretamente relacionada à questão da organização do trabalho de desenvolvimento. Por quê? Porque ela permite um fluxo de informações, tanto entre as tarefas, tanto entre as etapas, as equipes de trabalho, de uma forma mais apurada, de uma forma mais sofisticada, o que se aplica tanto para as questões de ordem documental quanto para a representação gráfica do projeto em si. Mas tem questões aqui que precisam ser bem compreendidas. Para que isso funcione de uma maneira adequada, eficaz, que realmente resulte em trabalhos de eficiência, é preciso que você conheça não apenas o funcionamento da ferramenta BIM que você utilizou aí, que você está trabalhando. Pode ser o Revit, o ArchiCAD, qualquer um desses sistemas. A questão toda é que, além desses conhecimentos, você precisa entender os conceitos BIM para poder aplicá-los. E, obviamente, precisa ter conhecimentos técnicos suficientes referentes à natureza do projeto que você está desenvolvendo, para que você possa fornecer ao sistema BIM as informações que ele precisa para trabalhar de forma adequada. Ok? Vamos começar. Primeiro, uma noção, uma visão geral. O BIM, como nós já definimos ali no slide anterior, Building Information Modeling, cujo significado é modelagem da informação da construção, é um conceito que surgiu no início dos anos 2000 e é acreditado ao professor Charles Eastman, da Georgia Tech School of Architecture, o qual também é diretor do Digital Building Laboratory. Definições a respeito do conceito existem várias. Você vai encontrar diversas publicações, diversos autores que dão um significado diferente, uma conceituação diferente para definir o BIM. Uma das que eu gosto mais, que me parecem ser bem resumida, direto ao ponto, é a definição do American Institute of Architects, o AIA, que diz que o BIM é uma tecnologia baseada em um modelo que está associado a um banco de dados de informações sobre um projeto. No frigir dos ovos é isto mesmo. Desta forma, o que acontece? Pelo fato de que você está trabalhando com um banco de dados de informações, o BIM ele vai se aplicar a todo o ciclo de vida de uma edificação, de um empreendimento. Você pode utilizar essas informações para acompanhar desde a concepção e idealização do projeto, passando pela sua fase de projeto propriamente dito, a construção, a fase de comissionamento, o as-built, reforma e descomissionamento. Exatamente pelo fato de que você pode manipular essas informações independente da etapa que você esteja considerando, da etapa do ciclo de vida que você esteja considerando, certo? Essa figurinha ela é bastante ilustrativa, nesse caso. Uma representação desse ciclo de vida. O BIM vai se aplicar a todas essas etapas aí dessa figura. Principais características. Eis aqui dados importantíssimos para um entendimento da diferença entre o que é BIM e o que não é BIM.
Inclusive essa última frasezinha aí, né? Nem tudo que é 3D é BIM, mas se for BIM será 3D. É uma máxima que acabou surgindo, um jargão mesmo que acabou surgindo dentro do nosso meio, em função dos diversos lançamentos de softwares aí com cara de BIM, pelo fato de modelarem em 3D, mas que no fundo não são, ok? E quais são essas características que diferenciam um software BIM de um que não seja BIM, né? Primordialmente, assim, de cara, a gente já identifica uns 10. Modelagem tridimensional. Você pode extrair quantitativos. Ele atualiza automaticamente o seu modelo, seja qual for a alteração que você tenha feito e em qual parte você tenha feito essa alteração. Um software BIM, ele permite a realização de simulações e análises, tanto energéticas, quanto de conforto, quanto estruturais, dentre outras. Os softwares BIM, eles utilizam sempre objetos paramétricos e inteligentes. Faz a identificação automática de interferências entre elementos do projeto. Por exemplo, você faz a modelagem do sistema estrutural e você tem ali como base a arquitetura do teu projeto e entra com a parte do map, por exemplo, né? Então, vai chegar num ponto do processo em que você pode fazer com que o software BIM faça a verificação desses 3 sistemas em conjunto para ver se alguma parte de algum deles está interferindo em outro. Por exemplo, um cano que foi modelado lá na etapa de map, que quando você vai fazer a análise de interferência está passando ali no meio de uma viga, ok? No meio de um pilar, certo? Nesse sentido. Os softwares BIM possuem e possibilitam uma gestão de bancos de dados de forma integrada. Geram também documentos mais íntegros e consistentes, obviamente, por causa do banco de dados. Eles podem ser complementados, o seu uso, né, pode ser complementado através de outras tecnologias, como, por exemplo, nuvens de pontos, tá? E também ele permite a realização de um trabalho integrado e colaborativo, no sentido literal da palavra, não importa onde a equipe de trabalho esteja localizada. Você tem como organizar o que a gente chama de worksets no Revit para permitir essa realização de trabalho integrado e colaborativo, ok? Exatamente por essa característica, né, do trabalho colaborativo, a gente tem como definir o modelo BIM, o que é um modelo BIM, né? Como uma representação digital multidimensional das características físicas e funcionais de uma edificação ou instalação. E no que isso implica? Isso implica exatamente no fato de você poder trabalhar com este modelo de forma compartilhada, que no caso é quando você tem, como a imagem está esclarecendo aí perfeitamente bem, uma participação integrada, né, de diversas disciplinas ao mesmo tempo, interferindo nesse único modelo, cada qual oferecendo a sua contribuição, fazendo as suas alterações, as suas interações com o modelo, e o qual passa a ser passível de visualização, passível de acompanhamento por todos os demais integrantes dessa equipe de desenvolvimento. Esse é o grande mote da modelagem em BIM, né? E não mais aquela confusão de pegar um projeto de arquitetura e passar para o pessoal da estrutura e as alterações que eles fazem lá, a gente não tem como verificar se está corretamente adequado ou não, pela diferença de visualização, enfim. Um modelo BIM, ele realmente possibilita esse esquema de troca de informações entre as disciplinas ao mesmo tempo, de forma compartilhada. Visão geral ainda sobre o BIM.
nos remete a diversas questões bastante importantes e relevantes para nós aqui no Brasil ainda em relação a essa tecnologia. A primeira delas é o fato de que o próprio conceito do BIM, a própria questão do trabalho colaborativo, ela promove mudanças assim significativas e muito fortes nas relações de trabalho em relação ao que nós estamos acostumados hoje, né? Bate de frente com cultura organizacional das empresas, né? Outra questão também é que o processo de implantação do sistema BIM, ele é bastante complexo. Ele vai exigir um planejamento, vai exigir investimentos em infraestrutura, em tecnologia e, fundamentalmente, a capacitação técnica dos seus profissionais e dos seus colaboradores, para que realmente as pessoas ali envolvidas estejam falando a mesma língua, estejam entendendo o que está acontecendo durante todas as etapas, durante todas as fases de desenvolvimento desse trabalho em colaboração. Quanto à normalização BIM, por enquanto, no Brasil, nós ainda utilizamos normas e padrões internacionais reconhecidas para orientar o que é feito por aqui. Porém, em 2009, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a nossa ABNT, formou a Comissão CEE 134, que é a Comissão Especial de Estudos Relacionados ao BIM, cujo objetivo é a de criar, a de compor as NBRs do nosso sistema de classificação da informação da construção. Estão previstas 7 NBRs. 4 delas já estão prontas. Basta você dar uma pesquisada na internet, entrar no site da BNT, que você vai ter acesso a essas informações. Outro movimento que tem crescido bastante no Brasil nos últimos tempos, é importantíssima, é a disseminação do conhecimento, a disseminação da forma de trabalho, do que o BIM possibilita, né? Através da mobilização de instituições públicas, instituições privadas que têm produzido bons manuais, bons guias, bons materiais de estudo, né? Exatamente para estimular o crescimento do uso do BIM, da aplicação dessa tecnologia no país e, obviamente, procurar formas de se estabelecer padrões e boas práticas de trabalho para que o mercado consiga conversar entre si na utilização da tecnologia BIM. Agora, se você tem interesses em conhecer um pouco mais a respeito disso, como eu falei, isso é um resumo do resumo, nós recomendamos, dentre esses materiais foram mencionados, né, os da CEBIC, que é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tem uma coletânea bastante interessante que é voltada para as empresas de grande porte, né, para as grandes construtoras que estão pensando em implantar o BIM. Também tem o material da ABDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, também bastante útil para o entendimento desses conceitos, da ASBEA. E muito interessante são os materiais, os guias que estão sendo desenvolvidos, estão sendo inclusive utilizados pela Secretaria de Estado de Planejamento do Governo de Santa Catarina. Eles já têm bastante obras já realizadas em sistemas BIM e eles disponibilizam gratuitamente na internet o manual, né, de uso que eles distribuem para as empresas que vão licitar as obras e projetos junto às prefeituras do estado, para que se possam realmente desenvolver e tornar isso uma prática no estado, certo? Então, vale a pena você dar uma pesquisada, vale a pena você dar uma estudada no assunto, porque ele é realmente muito interessante e muito rico de informação. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais, já nos aproximando do que nos interessa para a modelagem do nosso empreendimento aqui no curso, tá? Que é o entendimento sobre o que é níveis de desenvolvimento e níveis de detalhamento, o famoso LOD e LOI.
O LOD, ele remete automaticamente ao nível de desenvolvimento, tá? É muito importante não se confundir exatamente esse ND, né? Desenvolvimento e detalhamento, o LOD, o LOI. É muito importante que não se confunda uma coisa com a outra. Tanto o LOD quanto o LOI, eles precisam ser definidos para cada componente em cada fase do projeto. Os níveis de detalhamento, eles são parâmetros que vão variar de acordo com o tipo de contrato que você vai assinar com o cliente, né? Até que nível você vai desenvolver o projeto para esse cliente. Então, é um parâmetro que você vai sim colocar no contrato, e isso também vai acabar influenciando no preço desse serviço, tá? E também em função das características do empreendimento, do uso que terá esse modelo. É um modelo apenas de apresentação? É um modelo que vai posteriormente ser enviado para alguma outra empresa para fazer um orçamento, um cronograma de obra? Tudo isso precisa ser pensado para que se possam definir quais serão os níveis de desenvolvimento, o LOD-ND, e os níveis de informação necessárias para atender a esses requisitos, ok? Essa figurinha aí com cara de ET é bastante interessante e elucidativa para a gente em relação ao BIM, né? Então, nós temos lá o LOD, Level of Development, que é o ND, olha só, nível de desenvolvimento, somado ao LOI, que é o Level of Information, que erroneamente nós também podemos em algum momento falar ND, é nível de detalhamento, então cuidado, usa só ND para LOD. Quando a gente soma essas características, esses parâmetros de um componente, de elementos, né, dentro de um software BIM, é o que caracteriza o componente na sua forma íntegra. O LOD, ele diz respeito às características gráficas de um determinado elemento, de um determinado componente, enquanto que o LOI são informações que vão ser utilizadas para a extração de quantitativos e análises, certo? Então, por exemplo, no LOD a gente vai definir o material, madeira, ou então a parede, tem quantas camadas ela tem, a pintura que vai ser colocada, esse tipo de informação. No quantitativo, lá no LOI, a gente vai informar qual é a marca, qual é o modelo, qual é o custo unitário, qual é o comportamento térmico daquele material, qual é o tempo de duração daquele material, ok? Quais são as normas que regulamentam, é informação pura, tá? Enquanto que o nível de desenvolvimento, o LOD-ND, faz referência à parte gráfica, as características físicas ali, tá? Muito bem. Agora, uma parte muito importante para o nosso curso, que vai resumir e vai servir de guia para você daqui para frente, que é um quadro de correlações entre etapas de desenvolvimento e níveis de desenvolvimento BIM. Os LODs, o nível de desenvolvimento, detalhe, né? Isso é uma classificação que é estipulada pelo AIA, tá? Então, e tem essa variação de ND 100 a ND 500, de LOD 100 a LOD 500. E cada um desses graus, né, essa numeração graduada, ela faz referência ao tipo de informação, a quantidade de informação gráfica e de informação LOI que um elemento, que um modelo, um componente BIM vai ter. Como nós estamos acostumados a trabalhar com a questão de etapas de trabalho, né? Até mesmo isso é uma prática cultural no nosso mercado, não apenas no nosso, mas sempre foi no mundo inteiro, em função do trabalho em CAD, e o BIM é uma tecnologia muito nova, ainda está meio difícil quebrar esse paradigma assim, de trabalho, né? Principalmente porque o cumprimento de uma determinada etapa de desenvolvimento, muitas vezes ela está associada diretamente ao custo do nosso trabalho de desenvolvimento para o cliente,
certo? Então, por exemplo, o cliente pede para a gente lá, eu estou precisando de projeto legal. Então, você vai desenvolver o seu trabalho até o projeto legal. E quando você fala em BIM, então você já está condicionando, de certa forma, o seu trabalho em cima da modelagem a nível de ND300, certo? Que já contém as informações necessárias, gráficas e informativas, suficientes para o projeto legal. A partir daí, você não precisa mais desenvolver, né? De repente, o cliente aprovou o projeto na prefeitura, ele já vai mandar esse projeto para uma empresa construtora que vai desenvolver o projeto a partir desse ponto. Então, ele já vai trabalhar, essa empresa, essa construtora, já com ND de 350 para cima, ok? Uma coisa muito importante a observar nessa sequência de nível de detalhamento é o último, o ND500. A gente só vai ter a questão do ND500 no as-built, nos processos de as-built, tá? Que é aquele do projeto como construído. Antes disso não tem nem como, né? Que é onde realmente se efetiva a verificação em campo do que aconteceu com a obra, né? Tamanho, forma, localização, quantidade, orientações, né? Aquela verificação in loco. Então, essas informações realmente você só consegue obter após a conclusão da obra, tá? Até o projeto executivo, então, é o que geralmente a gente vai trabalhar, que é o ND 400. No caso do nosso curso, nós vamos utilizar apenas o ND 100 e o ND 200. Vamos lá no estudo de viabilidade, nível de desenvolvimento é o 100, descrição, é uma representação gráfica por um símbolo ou outro elemento genérico, elemento de massas, é o estudo de massas que nós vamos trabalhar no Revit, corresponde ao ND 100. E essas massas a gente já sabe que elas permitem os cálculos estimados de áreas de construção, de análises gerais, de absorção solar, de sombreamento, de acessos. A gente consegue fazer essas análises dentro do Revit com o estudo de massas. Ali nas figurinhas de exemplo, olha lá a representação em planta, né? São simples linhas de delimitação daquelas paredes ali, a parede externa e a parede interna, e a volumetria em massa ali, que são simples planos, certo? E na próxima etapa, que é o estudo preliminar, que nós vamos desenvolver, nós já temos a representação, seja do sistema, seja de um objeto, seja de uma montagem, o que for. Ela já tem tamanho, ela já tem forma, ela já tem quantidade, orientação, tudo a nível aproximado ainda. Nós estamos em estudo preliminar. Nessa etapa, os nossos elementos, eles já contêm algum tipo de informação LOI, né? O mínimo que ele vai ter de informação LOI em relação ao seu ND é o material que está sendo utilizado ali. Então, tipo, cimento. Que cimento é? É um CP3, é um CP4, ok? Já é uma informação, uma característica de um material, tá? E ali na figurinha de exemplo, nós temos, né, a representação em planta dessas paredes, né, desse trechinho de parede que está em perpendicular ali, e a representação volumétrica, certo? Já é uma paredinha especificamente falando, porém com uma forma bem simples ainda de representação. A partir daí, anteprojeto, projeto legal, projeto básico, as coisas vão aumentando de tamanho, de complexidade. Vai ficar para o curso do executivo, ok? Nessa videoaula, a gente condensou as definições complementares que você vai precisar para o curso, que são especificamente referentes à tecnologia BIM. São, conforme eu disse lá no comecinho, né? Resumão bastante condensado, com o propósito só de atender ao nosso curso. Então, não hesite, se você tiver interesse, faça as pesquisas ali recomendadas, aquelas leituras que nós indicamos lá no item 1.72. Essas são as referências que comentamos ali atrás e que são utilizadas nessa videoaula.
Nós nos vemos no módulo 2. Muito obrigada e até lá!